Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre potência numa associação de resistores. Começar a aula aqui, seguindo a nossa homenagem ao grande poeta Renato Russo, pensamento do momento. Quem pensa por si mesmo é livre, e ser livre é coisa muito séria. Então é essa aí o poeta falando sobre a questão da liberdade, ao pensar, e também a responsabilidade dessa liberdade. Isso aí é uma coisa interessante, uma grande reflexão. Muito bem. Pessoal, o que nós temos aqui sobre a questão da potência numa associação de resistores? Tá? A potência elétrica num resistor ela pode ser determinada por essas equações. Isso aqui nós já estudamos lá no capítulo relacionado à potência elétrica. A potência, então, pode ser o produto entre corrente e tensão. Da primeira lei de Ohm, a gente tem que tensão, ou DDP, é resistência vezes corrente. Se eu substituo aqui, no lugar da tensão, o RI, fica RI ao quadrado. E, obviamente, que daqui sai quem? Sai que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Então, se no lugar da corrente eu colocar U sobre R, eu vou ter U ao quadrado dividido por R. Tá bom? Então essas são as formas aqui de definir e determinar a corrente aqui, a potência elétrica, perdão, que passa num resistor. Bom, na associação em série, o que acontece? A tensão elétrica, ela se divide em partes diretamente proporcionais a quem? Às resistências elétricas. De forma que a corrente é a mesma que passa em um resistor, vai passar nos outros. Tá? Então esses três resistores associados em série, R1, R2 e R3, são atravessados pela mesma corrente elétrica I. Nesse caso, a equação mais apropriada e mais adequada para cálculo da potência elétrica nessa associação em série, em que a corrente elétrica ela é constante, a DDP variável, seria essa daqui. A potência elétrica é R vezes I ao quadrado. Tá bom? O resistor que tem a maior resistência vai dissipar a maior potência. Muito bem. Na associação em paralelo, o que a gente tem? A gente tem que a diferença de potencial entre as extremidades de cada resistor é a mesma, que seria a mesma diferença de potencial que tem aí a bateria onde ele está ligado, ou a fonte de tensão onde esse cara está ligado. De forma que a gente tem o quê? Correntes diferentes, certo? E, obviamente, que depende essas correntes de quem? Da resistência, Aqui a gente teria a equação, então, a corrente, o que é? É U dividido por R. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Que a corrente 1 é inversamente proporcional à resistência R1, corrente 2 inversamente proporcional à resistência R2 e assim sucessivamente. Então, para essa associação em paralelo, a equação mais adequada para calcular a potência elétrica, considerando que a DDP é constante, seria P igual a tensão ao quadrado, a potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então você tem essa relação aqui, tá bom? Então, obviamente que o resistor que tem maior resistência vai dissipar menos potência. E numa associação mista, em que a gente vai ter aí resistores associados em paralelo e em série, a equação mais adequada, considerando que a gente vai ter diferentes aí correntes, seria P igual a R vezes I ao quadrado. Tá? No caso, a potência vai depender, não só da resistência, vai depender da resistência e da corrente. Tá beleza? Tranquilo, pessoal? Então aqui é a forma de se calcular a potência numa associação, nas associações de resistores, série, paralelo e mista. Valeu, pessoal, até a próxima. Falou!